Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre todos. Vamos nos achegar, vamos nos assentar. É tempo de adorarmos ao Senhor nesse instante. De tal forma que, em silêncio, nos reverenciamos diante de Deus. É Deus quem nos recebe na sua casa. E queremos que tudo o que fizermos nesta noite seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Portanto, que a bênção do Deus eterno esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. É uma alegria nós nos reunirmos na casa de Deus para esse tempo de serviço. Nós estamos no dia da Bíblia e vamos ler a palavra de Deus, vamos nela meditar, vamos adorar ao Senhor. Vamos ouvir essa primeira música, esse prelúdio, como forma de adoração. E em espírito de oração, vamos pedir a bênção de Deus para esse culto que nesse instante iniciamos. Terceiro domingo do Advento, que nos aproximamos do Natal, dia da Bíblia, dia em que em muitos lugares do mundo se agradece a Deus por esse dia, pela existência da palavra do Senhor. E é nesse livro que vamos estudar, orar e buscar a direção de Deus para a nossa vida nesta hora. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, 2º capítulo. Nós vamos ler apenas os versículos 13 e 14. Se você puder, coloque-se em pé para receber a palavra de Deus nesta hora. Lucas, capítulo de número 2, versículos 13 e 14, assim diz a palavra do Senhor. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É tempo de Natal, é tempo de cantar ao Senhor e é o que vamos fazer nesse instante. O hino 351 do nosso inário, cantai todos os povos, eis dos anjos a harmonia. Vamos cantar com alegria, vamos louvar ao Senhor, vamos dizer que, assim como os anjos, queremos cantar como igreja ao Senhor Jesus. E logo após esse cântico, o presbítero Silvano estará orando em adoração por todos nós, a Cristo Jesus, o Salvador. Cantemos.
harmonia cantam glória em Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam hinos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Salvador, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humildade, salve a glória de Israel, luz do mundo, Emanuel. Toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, viver para revivermos, Rei, profeta e Salvador. Louvem todos ao Senhor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Graças dou, Senhor, por mais uma vez estar na Tua presença. Pai querido, eu quero Te agradecer por estar aqui na Tua casa para Te prestar-te culto, Pai querido. Eu quero Te agradecer por cada irmão que vem na Tua casa também, Pai. Eu quero lhe pedir, Senhor, que venha nos acompanhe nesse culto, Senhor. Esteja com os louvores, Pai querido, a mensagem que venha de encontro à necessidade de cada um. Pai de amor, esteja com esse culto, dirija-se e nos abençoe, Pai querido. Eu peço e te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A igreja pode assentar-se. Esse Cristo de Deus que veio ao mundo, e como nós acabamos de cantar, é o Deus conosco. Uma das expressões do profeta, mas também do próprio evangelista Mateus, é que ele veio ao mundo para nos perdoar. Nem sempre, como homens e mulheres, nós temos a completa noção do quanto somos pecadores, do quanto necessitamos de misericórdia, de cuidado. Muitas vezes, como seres humanos, nós, quando as coisas estão tão bem, saúde, vida financeira, todas as coisas familiares, enfim, tudo caminhando de uma maneira que nós consideramos perfeito, nós muitas vezes corremos o risco, e esse é um cuidado que temos que ter, de acharmos que estamos com todo o controle das coisas. E não é assim. O povo de Israel, quando achou que era assim, caiu e precisou, depois de 70 anos, do cuidado misericordioso de Deus para voltar para casa. No livro do profeta Isaías, um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Jesus, no capítulo 29, os versículos 13 e 14, nos falam sobre a situação do povo de Israel naquele tempo. Isaías 29, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim,
E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. 13 e 14. Esta foi a conclusão que Deus chegou sobre o povo. O povo se aproxima de mim com a boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens. Palavras do Senhor para nossa reflexão desse Deus que veio em Cristo com tanto amor para nos perdoar. Nós vamos ter mais um cântico nesta hora. Cântico de confissão de pecados. Vamos poder cantar, confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir misericórdia ao nosso Deus, pedir que Ele nos oriente e nos guarde. E após o cântico, nossa irmã Diaconisa Maria estará orando por todos nós, colocando as nossas vidas de homens e mulheres pecadores diante do Senhor, mas também reconhecendo que a vinda do Senhor Jesus nos livrou da condenação da morte. Vamos cantar, vamos orar.
continuando na tua presença, Senhor, nós queremos te suplicar perdão para os nossos pecados, Senhor. Aquilo que nós pensamos, ó Pai, que entristeceu o seu coração, aquilo que nós dissemos, aquilo que nós fizemos, Senhor, e que entristeceu o teu coração. Retira de nós, Senhor, aquilo que nos afasta de estarmos em perfeita comunhão contigo, Senhor. E coloca em nosso coração, Senhor, sempre a gratidão por cada instante que nós podemos passar contigo, Senhor, e sentir a alegria transbordante em nosso coração da tua presença. Faça morada em nosso coração, Senhor, todos os dias, que nós possamos seguir nos teus caminhos, Senhor Deus, e que teu Santo Espírito esteja orientando cada passo, Senhor, cada palavra, cada pensamento, ó Pai, cada decisão da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, louvando e bendizendo o teu santo e excelso nome, pois tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Senhor. E mais uma vez eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, que veio, Senhor, nasceu na manjedoura e morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Eu vou pedir para os irmãos do louvor permanecerem aqui, nós já vamos louvar ao Senhor. Um povo perdoado é um povo que tem o louvor em sua boca para engrandecer ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar a esse Deus. E também, uma das maneiras de louvar a Deus é entregando com fidelidade nossos dízimos, nossas ofertas, alimentos, enfim, um pouco daquilo que Deus tem nos dado, como forma de dizer: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado por todos nós. Então nós vamos cantar e vamos também ofertar ao Senhor. Tivemos um probleminha aqui com a reprodução da letra, nós vamos cantar Alfa e Ômega. Eu acho que dá para a gente ir lembrando, né? Até restabelecer aqui, vamos cantando, vamos louvar ao Senhor com aquilo que nós sabemos. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, ó Alfa, Ômega,
ansioso eu espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
aí como é que tá o negócio. Muito embora o só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo o mundo eu procurei que sonhei, vazio achei ao meu redor. Nada melhor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a vida se perder, tão fraca eu penso em que fazer. Quem vem trazer a solução, da direção, da direção, da direção. Tanta procura, ilusão, a vida escura e sem razão. Viver a troco de não ser. Triste viver, triste viver, triste viver. Caminho estreito eu vi a cruz, e no meu peito céu e luz, meu sonho a paz achei enfim. Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, glorificamos o teu nome, Senhor, por esses momentos aqui que estamos louvando, adorando o Senhor. Somente tu és digno, Senhor. Tu és o nosso bem maior, tu és a nossa fonte de inspiração. Nós te louvamos, Senhor. E nós queremos te dizer, Pai, que é muito bom estar aqui na tua presença, Senhor, estar na tua casa. Abençoe o teu povo que aqui está, Senhor, que entregou este louvor a ti, Senhor. O Senhor conhece cada coração, ó Pai, que o Senhor abençoe grandemente, que possamos nos deliciar na tua presença nessa noite, Senhor. Fica, pois, conosco, Senhor, abençoe o teu povo aqui presente, o teu povo que está nos lares, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, Pai. Abençoe também, Senhor, as ofertas, os dízimos trazidos à tua casa, Senhor, que sejam grandemente multiplicados, Senhor, para a manutenção da tua obra, Senhor, da tua casa, e que cada um receba a tua bênção, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para a igreja permanecer mais um minutinho em pé para lermos o texto bíblico, no qual iremos meditar nesse instante. Jeremias, capítulo 36. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Nós vamos ler do versículo 20 ao 26. Jeremias, capítulo 36, do versículo 20 ao 26.
Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio. Depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Oremos. Senhor, precisamos da Tua inspiração para compreender a Tua palavra. Por isso, ó Deus, ilumina-nos com o Teu divino Espírito. Tu sabes as necessidades de cada coração e Tu falas do jeito que o Senhor deseja, da forma que o Senhor pretende a cada um de nós. Por isso, Deus, fala conosco nesta hora. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Nós estamos, como disse no início do nosso culto, no terceiro domingo do mês, no terceiro domingo do Advento e segundo do mês de dezembro. E geralmente no segundo domingo do mês de dezembro, nós temos aquilo que nós chamamos do Dia da Bíblia. Esse Dia da Bíblia, ele é comemorado em muitos lugares do mundo. E nós temos aqui no Brasil a Sociedade Bíblica, que faz um trabalho belíssimo de entregas de Bíblias e porções bíblicas em todo o país, como forma de evangelização. Temos várias pessoas da nossa igreja envolvidas nesse trabalho, irmãos e irmãs que trabalham e servem a Deus nessa instituição, e nós sempre agradecemos a Deus porque cada vez mais esse trabalho é feito e o Evangelho é levado a os mais diversos lugares do nosso país. E pensando nisso, nós olhamos também para esse texto bíblico. É um texto que eu não sei quantos de vocês já leram essa história, e nós lemos apenas uma parte da história. A história é bastante grande. Ela passa por alguns capítulos, tanto antes quanto depois do que acabamos de ler. Essa história acontece num momento da vida do povo de Israel, um pouquinho antes do exílio, desse povo ser levado para o exílio, no tempo do rei Jeoaquim, que era o rei de Judá. E
o profeta e os profetas estavam constantemente falando, insistindo, ensinando, orientando a respeito da situação do povo, dos problemas que o povo passava, do abandono das coisas de Deus, e o povo não dava ouvido, e inclusive os reis, e também no caso aqui Jeoaquim, não dava ouvidos. E Jeremias, ele faz uma série de discursos, e são discursos bastante duros a respeito do templo. E esse discurso vai entre o capítulo de número 7 e o capítulo 26 do livro de Jeremias. Se vocês lerem com calma depois em suas casas, vão descobrir o profeta sendo muitas vezes de uma maneira bastante criteriosa na sua fala, no seu jeito de ser em relação àquilo que estava acontecendo no templo, a maneira como o povo estava agindo, e os sacerdotes também estavam agindo, né? E a pregação do profeta era conversão e perdão, porque esse era um assunto, ou eram assuntos de forma nacional. Ele não pregava apenas para um grupo de pessoas que estavam ali próximas deles. Era para que a nação tomasse um novo rumo, tomasse uma nova decisão. E o livro da lei, aí nós chegamos no texto, começou a leitura, a fala, começou a incomodar as autoridades naquela época. E Jeremias, quando nós lemos o texto, é muito rica de informação. Jeremias, ele tinha um secretário, vamos dizer assim. Ele não escrevia nada, quem escrevia era Baruque, que era o seu secretário. Ele falava da parte de Deus e Baruque registrava todas as palavras. E essas palavras começaram a incomodar. Começaram a incomodar porque eram palavras de repreensão, palavras de correção, palavras que determinavam obediência a Deus. O povo precisava obedecer a Deus. E várias pessoas já conheciam o conteúdo do livro. Faltava o rei ouvir o conteúdo do livro. E nessa situação, o povo começa a falar para o rei, as pessoas começavam a falar, e o rei nem sempre estava querendo dar ouvidos. E nesse momento em especial, né, Baruque é um portador, vamos dizer assim, é o porta-voz para que o livro chegue até o rei. E é por isso que nós chegamos nessa história, em que o rei começa a ouvir, e imaginem a cena, ele ouve uma parte do livro, o texto anterior conta que era um período de inverno, ele estava perto do fogo, seria uma lareira hoje, vamos dizer assim, se aquecendo, e ele ouvia uma parte do livro, ele pegava essa parte do livro, cortava e queimava. Ouvia uma outra parte do livro, cortava e queimava, e assim todo o livro foi queimado. Porque o rei não aceitava, não acreditava e não queria ouvir aquilo que estava sendo falado a respeito dele próprio. O texto continua, a história continua, e depois que tudo isso acontece, Jeremias pede para Baruque reescrever tudo. Pensem no trabalho que esse homem teve. Os versículos posteriores da leitura que fizemos mostram isso. Ele manda Baruque pegar um texto, um papel, vamos dizer assim, lá o pergaminho da época, e escrever tudo de novo. Mas o que interessa para nós aqui, irmãos e irmãs, nesse dia da Bíblia, nesse domingo que é mais um domingo que vai nos aproximando do Natal, o que nos interessa? O que acontece
quando o rei resolve queimar o livro? Que tipo de palavras ele estava queimando? Aqui está talvez o ponto principal da nossa reflexão e daquilo que podemos tirar dessa mensagem. Ao resolver queimar aquele livro, ao lançar aquele livro no braseiro, que tipo de palavras ele jogava no braseiro para queimar? Eu tenho comigo que a primeira palavra que ele queima aqui, ou as palavras que ele queima, são as palavras de libertação. Vamos entender melhor isso. O povo ouvia várias palavras, palavras de que se aceitasse a repreensão de Deus, não iria para o cativeiro, não seria levado como escravo. E o próprio povo começa a não dar ouvidos. E é o próprio povo que escolhe o cativeiro quando não aceita obedecer a palavra de Deus. E foram vários anos de pregação dos profetas dizendo: olha, mudem o comportamento, façam isso que Deus está pedindo e vocês não vão sofrer as consequências. Pregação ao povo, pregação aos sacerdotes, pregação aos governantes, enfim, ao país todo. Deus queria livrar o povo daquela situação, não permitir que o povo chegasse naquela situação. Mas o rei, não dando ouvidos, decide queimar. A ideia bíblica que fica aqui é que não aceitar as palavras que libertam também é uma forma de queimar a palavra de Deus nos dias de hoje. A palavra do Senhor é queimada das mais diversas formas. E não aceitar que essas palavras que libertam podem trazer vida, podem trazer paz, refletem também na maneira de ser do ser humano nos dias de hoje. Quantas e quantas vezes a palavra de Deus dizendo: olha, é dessa forma que Deus quer libertar da situação difícil, dos problemas da casa, das dificuldades do trabalho, do sofrimento do dia a dia. Mas, quando não se dá ouvidos a isso, também é uma forma nos dias de hoje de se queimar a palavra do Senhor. Uma outra coisa que nós temos é que o rei, ao lançar aquela palavra no fogo, ao queimar aquela palavra, ele queima também palavras de salvação. Primeiro, de libertação. Segundo, de salvação. Em Jeremias capítulo 3, versículo 23, há uma expressão que diz que no Senhor está a salvação de Israel. No Senhor está a salvação. E no mesmo livro, capítulo 2, nós temos algumas passagens bíblicas muito interessantes, em que mostra o profeta perguntando para o povo por que esse povo procurou outros deuses e não o Deus verdadeiro. Israel procurou salvação em outros deuses e se afastou totalmente das palavras de salvação. Palavras queimadas aqui significam perda da oportunidade da salvação que vem da parte de Deus. Em Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3, tem uma expressão que diz que nós negligenciamos tão grande salvação. Há muitas promessas de salvação nos dias de hoje. E a palavra de Deus é queimada quando negligenciamos a salvação que teve o preço da cruz. Nossa salvação teve um preço muito alto. E a palavra não pode ser lançada ao fogo como qualquer outra coisa que queimamos. Nossa salvação nasceu na manjedoura, em meio aos animais. E nós não podemos nos esquecer disso. E a última questão que eu quero refletir nessa rápida fala é que são queimadas palavras de vida eterna. Palavras de libertação, palavras de salvação,
palavras de vida eterna. Em Jeremias capítulo 2, versículo 1 a 8, lemos que Israel podia escolher entre o caminho da vida e o caminho da morte. E Israel escolheu o caminho da morte. Perderam a oportunidade e acabaram indo para o exílio. E nós sabemos que quando se perde a oportunidade, parte-se para a eternidade sem Deus. Por isso, a belíssima expressão que nós temos dentro da própria palavra do profeta, e depois Jesus fala de uma outra maneira: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: hoje é dia da Bíblia, mas eu gostaria que você parasse um pouquinho e prestasse bastante atenção no que eu vou dizer agora. Qual o lugar da Bíblia na tua casa durante a semana? Eu não estou dizendo no teu celular, no teu carro, daquela forma que você ouve a Bíblia, dizendo eu estou ouvindo. Estou dizendo o lugar que você para ler, para orar, para estudar a palavra de Deus. Quanto tempo você faz isso com a tua Bíblia durante a semana? Quando nós fizermos essa conta, nós vamos ficar assustados com o mínimo de tempo que damos à palavra de Deus. E aí vem as perguntas, e precisamos pensar nelas com bastante cuidado. Muitas vezes ficamos preocupados com o que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos parentes. Mas é na palavra de Deus que nós vamos encontrar respostas. É nela que nós vamos encontrar palavras de libertação, de salvação e de vida eterna para todos os nossos familiares também. E se não o fizermos, não podemos de forma alguma culpar nenhum outro, não podemos terceirizar as questões, porque é uma responsabilidade dada por Deus a cada um de nós. Nós, quando fazemos a profissão de fé, nós prometemos ler a palavra de Deus, orar. Quando batizamos os nossos filhos, nós prometemos ler a palavra de Deus, orar com eles e por eles, e vai por aí afora. Portanto, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é um bálsamo na nossa vida, mas é também uma espada de dois gumes, que corta de qualquer lado, do jeito que bate, corta, para nos corrigir, nos orientar, nos amparar, nos consolar. Isso é palavra de Deus. E o que vem a nós numa reflexão, olhando para essa história, é pensar como o ser humano hoje tem também lançado no fogo a palavra do Senhor. Quantas e quantas vezes nós percebemos o comportamento das pessoas que andam longe do amor de Deus, e lá nós percebemos também questões muito claras que estão distantes do ensino do Senhor. O que Jeremias e Baruque quiseram fazer é dizer ao rei: rei, a palavra de Deus, a solução está aqui, diante do Senhor. A solução está diante dos seus olhos. A solução está dentro do teu templo. A solução está no palácio. Eu estou trazendo a solução. É só o Senhor ouvir e começar a praticar. Mas o rei preferiu queimar. E com isso ele queimou toda uma história do povo de Israel. Ele separou famílias com o cativeiro, ele levou pessoas para serem escravos, ele morre numa situação terrível. Quando nós lemos a história, o texto diz que o corpo do rei fica jogado, e é promessa, no capítulo seguinte, nós temos essa expressão de Deus dizendo para ele: olha, você vai morrer, e o seu corpo vai ficar aí exposto. Ninguém vai cuidar de você.
porque você desobedeceu a palavra do Senhor. E ele queima a comunhão do povo, ele queima aquele prazer do povo de poder estar junto, de celebrar a Páscoa, de agradecer pelos bens, pelas primícias, comemorar as festas. Tudo isso foi queimado devido à atitude do rei. E o ser humano, nos dias de hoje, também pode caminhar para caminhos muito parecidos, quando a palavra do Senhor não é colocada no seu devido lugar dentro dos nossos lares. O meu apelo a você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha também pela internet, é que você possa pensar, não a partir de amanhã, segunda-feira, mas a partir de agora, na importância da palavra de Deus na sua vida. Às vezes as pessoas brincam comigo quando estão em casa, porque casa de pastor tem vários tipos de Bíblia, várias traduções, de várias formas, de vários lugares, de várias línguas. E eu digo sempre, que adianta ter 10, 20 tipos de Bíblia ou mais, se elas não são lidas, se elas não são consultadas, se elas não são estudadas? Resolve isso? E hoje nós temos uma facilidade tão grande em relação a isso. Você pega o seu celular aí, você lê a Bíblia, você escuta a Bíblia, né? Você pega o seu computador, você tem várias traduções. Meu irmão, minha irmã, é um apelo que eu faço como pastor nesse dia da Bíblia. Leia a palavra de Deus. Você crescerá como homem, como mulher, como pai, como mãe. Você crescerá no conhecimento desse Deus e a sua casa será abençoada muito mais do que Deus já tem te dado. Não duvide disso. É uma palavra com amor, de alguém que sabe claramente o quanto a palavra de Deus é importante na sua vida. Cada vez que as coisas muitas vezes ficam difíceis, é na palavra que nós buscamos inspiração. Cada vez que as coisas são bênçãos de Deus, é ali que nós encontramos exemplo de como glorificar a Deus. Cada vez que nós precisamos de uma palavra de paz, ela vem da palavra do Senhor. Portanto, que nesse dia da Bíblia nós possamos proclamar e vivenciar palavras de libertação, de salvação e de vida eterna para a honra e glória do Senhor, e que a sua casa seja uma casa onde as pessoas, ao entrarem, poderão dizer: nessa casa se lê a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um cântico de Natal. Cântico 348 fala a respeito do nascimento de Jesus. É um pouco da história do nascimento de Jesus. E nós vamos louvar a Deus nesse instante com esse hino, glorificando aquele que é a palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. 348. Mal suponha aquela gente que em Belém quer ir parar, que uma luz tão refulgente vai ali brilhar, e por anjos anunciado os pastores logo vêm, que o Senhor por Deus mandado nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história
noite vem, desperta, teus grilhões defeitos são. Tens a porta franca aberta, sai da vil prisão. Não te mostres duvidoso, esse dom do céu provém. Cristo Todo-Poderoso nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Proclamai a todo mundo, toda raça, toda cor, que em Jesus o amor profundo salva o pecador. Confiança nele tende, não desprezar a ninguém. Vinde os braços vos estende, nasce em Belém. Vinde ouvir a doce história que dos altos céus nos vem. O Messias, Rei da Glória, nasce em Belém. Amém. Vamos nos assentar, nós vamos aguardar as crianças e vamos orar com elas. Enquanto as crianças virão à frente para essa oração, nós vamos pedir que os irmãos estejam orando a Deus. Há pedidos de oração pelos enfermos, o Raul, o Danilo, que é um vizinho do Laércio, nós estamos orando. Seu Antônio, que é também um pedido de oração, cunhado da Uneida, vamos orar. E vamos orar também pelos pais da Maria Clara, aquela criança que estávamos orando durante esse tempo todo. E vamos pedir que Deus nos abençoe também. Bom demais ter vocês aqui, né? E deixa eu dizer uma coisa, como pai, como avô. É bom demais ver criança correndo pela igreja, tá? Fique em paz no seu coração. O que a gente quer é exatamente aqui louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Sei que as preocupações, a gente tem que ter os cuidados, é natural, mas é o melhor lugar para você estar com Ele. Deus abençoe. Nós vamos orar e eu quero saber quem quer orar hoje. Opa, então vamos lá. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Agradeça os que estão doentes. Agradeça os que estão no hospital internado. Agradeça os que estão na rua, doentes. E os que são internados. Em nome de Jesus, amém. Pai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela nossa família. Obrigada pela nossa comida, pelo nosso alimento. Abençoe as pessoas que estão no hospital com Covid, na rua. Obrigada pelo nosso pastor, pela nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Mais alguém? Opa! Então nós vamos orar agora, colocando esses pedidos no altar de Deus, pedindo que nos abençoe e nos oriente, para que tenhamos uma semana de muita paz e de muita graça também. Eu quero, nesse final de culto, mais uma vez registrar aqui a minha gratidão a Deus pela reunião do presbitério que tivemos aqui na igreja, pelas pessoas que colaboraram e pelo
Resultado disso tudo, foi uma reunião de muita paz, de muita graça e de muita comunhão. E aos irmãos e irmãs da igreja que nos ajudaram, de forma direta ou indireta, a minha oração é que Deus esteja cuidando e abençoando a vida de vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse momento. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor nos traz à tua casa e nos dá a oportunidade, Senhor, de aprendermos da tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus, nesta hora. Dirige os nossos passos, cuida das nossas crianças e atende, Senhor, a oração do teu povo neste momento em que oramos ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, a tua direção. Te pedimos, ó Deus, a tua orientação para as crianças e adolescentes da nossa igreja. Oramos, ó Deus, pelos seus pais, para que tragam os seus filhos e os ensine que a casa do Senhor é o melhor lugar para estar. Mas que coloquem também a palavra de Deus como prioridade em seus lares, ó Deus. Abençoe-nos, dá-nos uma semana de graça e de paz. Nós oramos no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. Nós vamos nos assentar, ouvir o pós-lúdio. Quero desejar a todos uma semana de muita paz. Depois vamos nos dirigir ao salão social.